Muito boa noite a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer ao nosso querido Guga da cidade de Mirassol, né, Joaquim, que forneceu o nosso nome, né, para o Joaquim, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, e para nós é uma alegria. Agradeço ao José Aparecido, pela Rede Amigo Espírita, a todos que estão nos acompanhando, que Jesus possa nos envolver, para que possamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, um assunto que acho muito importante nós entendermos o que nós temos dentro da nossa cabeça. No século XXI é importante a gente saber, né? O que nós temos dentro da nossa cabeça que está relacionado com o funcionamento do nosso corpo, mas também que possa estar relacionado com a espiritualidade amiga ou com a espiritualidade não amiga, porque todos nós sabemos que de uma maneira ou outra todos nós somos médiuns, todos nós temos uma mediunidade, mas nem todos temos a paranormalidade. E essa questão da mediunidade é o que nos dá a certeza de estarmos conectados com o mundo espiritual. E essa conexão se dá 24 horas por dia. E aí vocês podem me perguntar, mas na hora que eu for dormir também, eu fico conectado com o mundo espiritual? Ficamos. Porque é justamente quando nós dormimos que nós temos a oportunidade do nosso espírito, juntamente com o perispírito, num processo de desdobramento, ir para o mundo espiritual e para os locais que nós muitas vezes escolhemos, ou para os locais que às vezes deixamos ser escolhidos. Depende da nossa relação, do nível da nossa consciência. Então, falar da glândula pineal, nós vamos discorrer um pouquinho sobre a função biológica que ela tem no nosso corpo. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês compreenderem, mas eu acho que é muito importante. E entender como que a glândula pineal possa estar nesse processo de conexão com o mundo espiritual, como que é a participação em relação à glândula pineal. Porque nós sabemos um pouquinho da glândula pineal, ou epífise, através de quem? Principalmente através do nosso querido André Luiz. E pelas psicografias das mãos abençoadas do Chico Xavier. Então, por isso que o tema glândula pineal ou epífise, porque nos livros de André Luiz, principalmente no Missionário da Luz, capítulo 2, ele vem falar essencialmente da epífise. Mas ele fala também como pineal, como epífise, não só no Missionário da Luz. Né? No mundo maior, evolução em dois mundos, ação e reação, nos domínios da mediunidade. Em todos esses livros ele fala alguma coisinha da epífise ou pineal, que é a mesma coisa. Tá bom? Então, vamos iniciar as nossas reflexões, mostrando o roteiro, né, que nós vamos conversar nessa noite. Nós vamos inicialmente falar um pouquinho sobre o caráter tríplice do Espiritismo, né, qual que é a base da doutrina espírita, e eu acho que vai ser importante porque é dia 18 de abril agora, desse mês, a doutrina espírita está completando 160 anos,
que foi justamente em 18 de abril de 1857 que o Kardec, né, lança o Livro dos Espíritos. Nós vamos olhar um pouquinho uma figura para nós nos situalizarmos onde que está localizada a pineal dentro do nosso cérebro e com que áreas ou regiões que ela está, que ela possui uma ligação, uma conexão. Vamos falar um pouquinho das propriedades biológicas da glândula pineal e aí nós vamos entrar então umas considerações básicas da doutrina espírita para que nós possamos entender a glândula pineal trazida pelo nosso querido André Luiz. E como o estudo da glândula pineal hoje, ele está sendo muito pesquisado, não só no Brasil, mas no mundo todo, por grandes universidades, estudando os livros de André Luiz, né, nós vamos trazer um pouquinho da ciência, então, o que a ciência vem pesquisando, como que está esse processo pós-André Luiz. E aí nós vamos falar do sequestro do campo magnético pela glândula pineal e as funções básicas da glândula pineal. Nós vamos trazer algumas figurinhas, né, algumas imagens da glândula pineal, como elas são, alguns esquemas, né, de um cientista muito importante aqui do Brasil, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um neurocientista, né, da USP, né, responsável pela fundação da Universidade Internacional de Ciências do Espírito, a Uniespírito, lá em São Paulo, responsável pela implantação das disciplinas Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da USP e da Unifesp, né, e fazendo um trabalho já em vários países. Então, vamos lá. O caráter tríplice do Espiritismo. Então, Kardec, né, em 1857, dia 18 de abril, ele apresenta o Livro dos Espíritos. E quando ele apresenta o Livro dos Espíritos, ele traz o Livro dos Espíritos como uma nova religião naquela época? Não, né? Ele apresenta o Livro dos Espíritos como uma ciência de observação. Então eu estou trazendo, né, uma figurinha, né, de uma mesa de 3 pernas para explicar a questão do caráter tríplice. Então, quer dizer, o Kardec apresenta a doutrina espírita como uma ciência de observação. Quer dizer, se é uma ciência de observação, ela tem todo um aspecto de pesquisa científica. E como que a doutrina espírita chega até nós? Ela chega até nós através dos fenômenos mediúnicos. E fenômenos mediúnicos estão relacionados e são explicados através das ondas eletromagnéticas. Então, se nós somos médiums, será que nós estamos imersos nesse campo eletromagnético e é dessa maneira que nós temos a comunicação entre nós, a possibilidade de comunicação entre nós, que nós chamamos de telepatia, e com a espiritualidade, né? Então, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, está escrito lá, né? Que é apresentado como ciência de observação, em cima ele apresenta o aspecto da filosofia espiritualista. Então a doutrina espírita, ela vem como uma ciência de observação, porque no século XIX, essa área da ciência, da pesquisa, ela estava num processo de muita importância, né, de efervescência, né? E ele apresenta então como uma ciência de observação, com o aspecto da filosofia espiritualista. Então, nós, quando estudamos a doutrina espírita, nós estamos estudando uma ciência, uma filosofia, e no finalzinho, né, da codificação da doutrina espírita, ele traz esse aspecto da religião, né? Mas lá no finalzinho da codificação, né? Nós sabemos que a sequência dos livros começou com o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, depois a Gênese. Nós temos também, né, após a Gênese, né, nós temos o livro que me fugiu agora da cabeça, que é o Obras Póstumas, né, que são que tem muito da codificação e que faz parte desse processo que nós devemos aprender, devemos estudar. Porque o Espírito de Verdade disse para Allan Kardec: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos.
Então, eu coloquei esses 3 aspectos da doutrina espírita numa mesa de 3 pernas equilibrada, nos convidando à compreensão. Se nós nos apegamos na doutrina espírita somente no aspecto científico, a gente pode desequilibrar essa mesa. E aí ela vai ficar com uma certa tendência, vamos dizer assim. Se nós nos dedicamos somente ao aspecto religioso, a mesma coisa, e a questão da filosofia espírita, né? Às vezes ficamos filosofando, e não assimilamos as nossas necessidades de colocar em prática num processo de melhora do nosso espírito, da evolução espiritual. Então, iniciamos nossa fala chamando a atenção que, para que nós possamos conhecer a doutrina espírita em sua essência, nós precisamos investigar, pesquisar, estudar, perguntar, duvidar, que é dessa maneira que nós aprendemos a doutrina. Por isso que todas as casas espíritas, geralmente, todas têm grupo de estudos, porque nós precisamos estudar. Tá certo? A questão do complexo pineal é uma figurinha que nós trazemos aqui de um atlas, né, de neuroanatomia, que mostra o cérebro e vocês vão perceber aqui que a pineal é esse pinguinho aí, avermelhado, que ele tem, a sua dimensão é em torno de 7 a 9 milímetros de tamanho. Ele é menos de 1 centímetro. E ele pesa em torno de meio grama. Então, é um grãozinho de areia no meio do nosso cérebro. E nós chamamos a atenção que ele está conectado, né, fazendo parte de uma região aqui no centro do cérebro chamado de tálamo. Vocês não precisam se preocupar muito com os nomes, né, mas é a questão mais para poder explicar, né, o processo e os procedimentos que acontecem dentro do nosso cérebro quando nós trabalhamos tanto a função biológica como a função mediúnica da glândula pineal. Abaixo do tálamo aqui nós temos essa outra parte amarelada aqui que chama hipotálamo, e aqui nós temos a glândula hipófise, né, que produz os hormônios, né, sintetiza os hormônios necessários para que, né, esses hormônios sejam direcionados para outras glândulas do nosso corpo, que faz parte de um sistema que chama sistema endócrino. E a pineal, ela está numa região do epitálamo. Aqui o prefixo epi significa acima, tálamo, hipo, abaixo, né? Então nós temos uma glândula do sistema endócrino, que é a glândula pineal, e uma glândula do sistema endócrino chamado hipófise. E a glândula do sistema endócrino, ela produz hormônios que são necessários ao nosso funcionamento equilibrado do nosso corpo. Tudo bem? Só para vocês perceberem, né? Essa parte do cérebro aqui na nossa testa é chamado de lobo frontal, a parte superior aqui no topo da cabeça parietal, aqui atrás do nosso cérebro occipital, onde nós formamos a imagem, nós enxergamos, né? A luz entra pelos olhos, mas a imagem forma aqui na nossa nuca, e aqui na frente nós temos o lobo temporal perto das nossas têmporas. Só para vocês se atualizar, mas vamos lá. As propriedades da glândula pineal, ela como uma glândula endócrina, então ela produz um hormônio, esse hormônio é chamado melatonina, tá certo? Lá na época de André Luiz, ele não fala desse hormônio melatonina, ele não dá esse nome é descoberto através das pesquisas científicas. E a pineal, como que ela foi, né, a anatomia da pineal, né, a forma da pineal, ela foi sendo construída ao longo da evolução das espécies, né? Nós tivemos no reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até, né, chegarmos ao nosso reino, que é o reino nominal. Tá? Então, os peixes, que os animais, os peixes, os anfíbios, as aves, os répteis, têm pineal, como nós temos pineal. Mas ali, por que eu coloquei os peixes? Porque o peixe, a glândula pineal, ela é situalizada entre os olhos do peixe, e a cabeça do peixe ela é meio que transparente, translúcida.
E o funcionamento da pineal está diretamente relacionado com a incidência de luz. Quer dizer, a produção do hormônio pela pineal está diretamente relacionado pela incidência de luz, pela uma quantidade maior ou menor da incidência de luz, tá certo? Então, como a dos peixes, a glândula pineal dos peixes, pelo cérebro ser translúcido, ela tem umas células muito semelhantes à retina dos nossos olhos, né? Então, a questão no processo da evolução, né, de construção da anatomia da pineal, ela surge no nosso cérebro a partir de uma área onde, quando vai formar na embriogênese, na formação do bebê, os dois olhos, nós temos um broto duplo que sai os olhos e o outro que sai a pineal, mostrando então que a pineal está conectado com os nossos olhos. Porque nós precisamos da luminosidade, a luminosidade ela entra para o nosso corpo através dos nossos olhos. E as ondas eletromagnéticas, elas precisam entrar pelos olhos para penetrar no nosso corpo? As ondas eletromagnéticas, elas transfixam o sólido, o nosso cérebro. Então, o meu pensamento, o pensamento de vocês, os processos obsessivos que nós temos, ou de decisão, de uma boa conexão com a espiritualidade, está relacionado com a glândula pineal. Nós vamos detalhar um pouquinho isso daí. Continuando com as propriedades da pineal, então, devido à evolução das espécies, essa pineal, então, ela foi entrando para dentro do cérebro, principalmente nos mamíferos, tá certo? E aí ela ficou sem a possibilidade de ter a incidência direta do sol. Então, a produção da melatonina, ela é regulada pela essa incidência de luz. Como é que funciona isso? Quando nós acordamos de manhã, que nós abrimos a janela, que nós recebemos luminosidade, o que acontece com a produção do hormônio melatonina? Diminui. Então, aumenta a luz, diminui. E nesse processo de aumentar a luz e diminuir a produção do hormônio melatonina, nós ficamos acordados, ficamos em vigília. E quando chega o entardecer, diminui a quantidade de luz, começa a produzir mais hormônio melatonina, e aí nós começamos a sentir um sono. Daqui a pouco vai ter algumas pessoas dormindo. Já tem gente já aí quase se desdobrando para o mundo espiritual. Não é assim? É a pineal funcionando. Está produzindo pouco hormônio e a gente começa a se desdobrar. Às vezes é proposital quando nós estamos dentro do centro espírita. Faz parte, nós vamos visitar um pouquinho a espiritualidade amiga, quem sabe, se nós temos essa capacidade. Uma outra propriedade muito interessante que está escrito aqui, a questão da permeabilidade nas células, essa propriedade lipossolúvel, esse hormônio melatonina, ele tem essa propriedade. É como se fosse, quando nós vamos na cozinha lavar as louças que elas estão engorduradas, que nós colocamos detergente. Quebra as moléculas das gorduras e aí nós limpamos os pratos, as panelas. As células, nossas células de todo o nosso corpo, as membranas das nossas células, elas são constituídas de fosfolipídios, é um tipo de uma gordurinha. E a pineal, ela tem essa propriedade de ser lipossolúvel. Então, o que acontece? Ela tem uma alta permeabilidade em todas as células. Por que será que ela chega com uma facilidade maior do que os outros hormônios em todas as células? Interessante, Por que ela é a preferida, vamos dizer assim? Tá bom? Então, se ela chega em todas as células, ela tem essa capacidade de renovar as células. Então, se ela renova as células, se a nossa pineal está funcionando bem, nossas células estão bem. Se ela não está funcionando muito bem, as nossas células podem começar a não trabalhar o seu processo de divisão bem. E será que tem alguma coisa a ver com a conexão com a espiritualidade? Então, as propriedades da pineal hoje conhecidas, já tem mais coisas hoje sendo conhecidas, A melatonina, esse hormônio, ele tem uma ação sobre os hormônios anabólicos. Principalmente os jovens hoje estão indo para a academia, todos querendo ficar forte, e acaba tomando anabolizantes. Se a pineal funcionar bem,
ela vai fornecer esse anabolizante natural. E nós vamos ter o desenvolvimento do nosso corpo, do nosso porte físico de maneira natural. Tá certo? Não precisamos ficar tomando, né, essas coisas desnecessárias. Ela melhora a resposta imunológica. Então, quer dizer, ela tem uma proteção contra as doenças, se ela funciona bem. Ação antioxidante. O que é ação antioxidante? Ela tem uma proteção sobre a possibilidade de surgimento das células cancerígenas. Tá? Ela reorganiza o ciclo do sono. Se a gente não está dormindo muito bem, precisamos pensar um pouquinho. Ela retarda o envelhecimento, porque ela renova as células. E ela protege os nossos neurônios. Né? E tudo surge, começa na nossa mente, no nosso cérebro. E o que é a nossa mente? É o nosso espírito. Então, nós temos um comando que vem de fora, que a gente chama de um parassistema, que comanda todo o nosso processo metabólico. E a pineal tem uma função muito importante nessa relação. Se no momento que nós temos a fecundação do espermatozoide no óvulo da mamãe, formando a primeira célula chamada de zigoto, se o espírito não estiver presente, se ele não estiver no comando, nada acontece. Por isso que nós temos alguns bebês que nascem amorfos, sem forma, não conseguem desenvolver, porque o espírito não estava presente. Logicamente que nós temos uma complexidade em cima da embriogênese, né, da formação dos bebês, que podem, né, e nascem, né, de várias maneiras. Mas tem aqueles casos quando o espírito não está presente, que é uma prova mais para os pais, né, que não se forma, então mostrando que o espírito que comanda a criação do seu corpo. Olha lá. Continuando, na questão das propriedades da pineal, como ela está relacionada, né, à produção do hormônio pela incidência maior ou menor da luminosidade, ela está relacionada com o quê? Com o tempo. Então ela funciona no nosso corpo como um relógio, né, que a gente chama cronobiológico, né, crono de tempo biológico do corpo biológico. Né, porque nós temos algumas funções cíclicas. Nós precisamos dormir hoje, não precisamos? Todo dia nós precisamos descansar. Nós comemos todos os dias? Comemos todos os dias. Então nós temos algumas funções que nós chamamos que são funções ciclotímicas, que elas se repetem na nossa vida normal, no nosso dia a dia, tá certo? Então, ela funciona como esse relógio cronobiológico, então mostrando que ela está relacionada com o tempo. E o que é o tempo? Como que é o entendimento do tempo hoje através da ciência moderna? Nós trabalhamos o tempo na relação espaço-tempo, que já é a quarta dimensão. Nós vivemos aqui em 3 dimensões, tá certo? Quando nós colocamos a relação do tempo, nós estamos colocando a relação da quarta dimensão, que seria já a dimensão do mundo espiritual, mostrando que nós temos essa conexão. Então, a glândula pineal, ela é um órgãozinho de senso-percepção. E ela tem essa sensibilidade de captar as informações astrofísicas. O que é o astro? O Sol, a Lua, as estrelas. Né? E ela é sensível ao campo magnético. Então, a glândula pineal, ela está relacionada, ela participa das fases da Lua, principalmente nas relações, na relação dos hormônios sexuais. Né? E a questão, né, do estádio de vigília e de sono. A luminosidade do Sol penetra pelos nossos olhos, parte dessa luminosidade vai aqui na parte de trás do cérebro, que é chamado de lobo occipital, e forma a imagem. Vocês estão me enxergando aqui atrás, como se a gente tivesse um terceiro olho, né? Então a luz entra pelos olhos e forma a imagem aqui. Parte dessa luz vai ter um caminho também pelo nervo óptico e vai chegar até a pineal e vai então produzir mais ou menos o hormônio. Deu para entender? Então vamos lá. Olha que interessante. A Lua então está relacionada, as fases da Lua está relacionado com os hormônios sexuais e a questão do Sol
de ficarmos acordados ou dormindo. E interessante que o ciclo menstrual das mulheres é 28 dias, é um mês lunar. E quanto tempo demoramos para nascer? O ciclo da gravidez, 1 ano lunar, 9 meses. Mostrando então que nós temos uma relação com as fases da lua. Tá certo? Na produção dos hormônios sexuais. Então vamos entrar um pouquinho agora na doutrina espírita. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, né, nós trazemos, Kardec pergunta sobre a questão da nossa criação, e os Espíritos respondem que nós fomos criados como espíritos, simples, ignorantes e sem ciência, sem aprendizado. E Deus nos forneceu todas as possibilidades que a gente pudesse só crescer. Só evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente é evoluir a nossa capacidade intelectual e a nossa condição moral. Nós somos muito inteligentes, mas ainda temos a nossa condição moral muito rebaixada. Nós achamos que o motivo de nós sermos felizes aqui no planeta Terra é ganhar muito dinheiro. A ciência antropológica antigamente dava essa condição. Os 3 aspectos para nós nos sentirmos felizes aqui no planeta Terra: ganhar muito dinheiro, né? Ser bonito. Então nós precisamos ganhar muito para ficar bonito. E puxa daqui, puxa dali, puxa dali, né? E o terceiro é o poder. A ganância pelo dinheiro, né, a ambição pelo poder, achando que nós vamos encontrar a felicidade. Será que essas pessoas que estão trabalhando, nossos irmãos necessitados hoje de um processo de trabalhar a sua condição interior, de aceitar, depois de galgar grandes escalões, está passando hoje por um processo de prisão, né? Então, nós percebemos que o maior motivo de sermos felizes aqui na Terra, ou que a nosso cérebro acende a área de satisfação, né, significa aprendizado. Quando nós aprendemos, nós nos sentimos felizes. E o segundo aspecto é a superação. Quando nós superamos um desafio, que eu prefiro falar desafio do que dificuldade, nós nos sentimos bem, né? E quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, nós nos sentimos bem, mas nos preparamos para o próximo desafio, que esse é o processo evolutivo. Não nos iludamos achando que a nossa evolução aqui no planeta Terra é um asfalto que nós podemos andar a 300 km por hora. Como um carro de Fórmula 1, a gente não vê nada o que está passando, a gente não aprende nada. Mas a nossa estrada evolutiva é uma estrada não pavimentada, de terra, cheio de depressões. Só que cada depressão dessa existe uma verdade. E se nós temos coragem de entrar nesse buraquinho, nessa depressão, e entendermos que ali tem uma verdade, nós vamos construindo a nossa verdade, porque nossas verdades ainda são relativas. A verdade absoluta seria o encontro com o Pai, né? Então nós estamos aqui porque nós estamos tendo a oportunidade de evoluir. Essa nossa encarnação é um presente de Deus. Por que é um presente de Deus? Porque nós fazemos parte da população terrena de 7 bilhões de habitantes, de espíritos encarnados. A fila para reencarnar é 4 vezes mais, 28 bilhões. Então não é um presente de Deus estarmos aqui para que nós possamos resolver os nossos desafios, não os nossos problemas. Os nossos desafios que nós escolhemos, que nós fomos auxiliados a escolher no planejamento reencarnatório. E às vezes nós temos uma unha encravada e nos revoltamos contra o nosso Pai. Fomos criados então como espíritos simples, ignorantes e sem ciência, para desenvolvermos o nosso princípio inteligente. E com o desenvolvimento do nosso princípio inteligente, nós estamos aqui na condição de espíritos encarnados. Atualmente estamos então nessa condição de espíritos encarnados, no processo da evolução, e para isso, né, e devido a isso, nós mantemos uma conexão com o mundo espiritual, porque nós viemos de lá. Deus nos criou lá e não aqui. Não é isso?
espíritos fomos criados. Então, olha lá. E é para lá que nós vamos retornar. Nós estamos aqui porque foi nossa escolha. Não foi nem a escolha de Deus. Foi a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. Porque nós fomos construindo a nossa caminhada através de enganos e também de acertos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de sermos espíritas justamente porque nós não aprendemos ainda de maneira adequada, na essência, os ensinamentos do Mestre Jesus. Nós estamos ainda, repetimos de ano. Precisamos aprender a passar de ano. Porque Deus coloca Jesus entre ele e nós justamente como uma referência. Isso é uma bondade de Deus. Ele viu que nós nos perdemos na nossa caminhada e ele traz Jesus para ser o nosso modelo e o nosso guia. Tá certo? Então, se nós temos essa conexão com o mundo espiritual, que é de bom senso nós acreditarmos nisso, não é não? Então, será que existe algum local do nosso corpo que tem essa possibilidade dessa conexão de nós com o mundo espiritual? Olha que interessante, há praticamente 400 anos atrás, o filósofo matemático René Descartes, em 1640, ele afirma que existe no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria mais intensamente ao corpo. Há 400 anos atrás, praticamente. Então, será que a glândula pineal teria essas propriedades que pudessem traduzir essa ligação entre o espírito e a matéria? Porque nós somos essa ligação, espírito e matéria. E como agregado a essa relação, nós temos o quê? O perispírito. Que é onde nós armazenamos tudo que nós fizemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós imaginamos, tudo que nós queremos. Tudo é registrado nesse corpo mental, vamos dizer assim, que chama perispírito, que é um corpo semimaterial. Só que vibra num padrão eletromagnético diferente do nosso. Por isso que nós não... No livro Missionários da Luz, através da psicografia de Chico Xavier e André Luiz, 1945, ele vem falar então sobre essa possibilidade de compreensão dessa relação espírito e matéria. Então está tratando da glândula pineal, também chamada de epífise. André Luiz antecipou-se algumas descobertas científicas. Então, lá em 1940, André Luiz trouxe algumas coisas que hoje as universidades do nosso planeta estão pesquisando. Os livros de André Luiz, que é de uma profundidade incrível, que é uma universidade eterna. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que aprender. No capítulo 1 desse livro, denominado de O Psicógrafo, é dito para nós que no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise ou a glândula pineal desempenha o papel mais importante. Então, compreendendo que no trabalho mediúnico, que é dessa maneira que foi feita a codificação da doutrina espírita, a espiritualidade organizada pelo Mestre Jesus, o comando do Espírito de verdade chega até nós pelos fenômenos mediúnicos. E o André Luiz, em 45, ele vem falar que a pineal, ela desempenha o papel mais importante. Então, quando o Chico psicografava e ao mesmo tempo ele estava no mundo dos espíritos, todo tipo de mediunidade que nós vemos nos trabalhos mediúnicos, a pineal está funcionando como o papel mais importante. Isso a ciência não traz. É o André Luiz que traz, é o espiritismo. É na pineal, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Quer dizer, nós não estamos dando a importância devida para o estudo da pineal, para a compreensão desse processo. Então, é a oportunidade da renovação do homem. Mas olha que interessante que o André Luiz traz. A maioria de nós, essa potência que é de Deus, está adormecida. Precisamos acordar. Precisamos fazer com que a pineal
né, produza melatonina para ficarmos acordados. Não, quer dizer, diminui a produção de melatonina para que nós possamos ficar acordados. Tá certo? Já no capítulo 2, né, denominado de a epífise ou glândula pineal, citado por André Luiz, Alexandre, que foi, né, o companheiro de André Luiz nesse livro, trazendo as informações, tirando as dúvidas de André Luiz, ele descreve a atividade e função da pineal sobre a vida mental com as seguintes palavras: não se trata de um órgão morto, segundo as velhas suposições, é a glândula da nossa vida mental. Quer dizer, é o que está relacionado, né, com a nossa mente, que está relacionado com o nosso espírito. Tá certo? Então, por que ele fala ali, né, de velhas suposições como órgão morto? Porque a ciência achava que a pineal tinha uma função até a puberdade, até a hora que as meninas começavam a produzir os seus óvulos e os meninos os espermatozoides. E daí para diante ela não tinha mais função. A hora que ele fala, não, é a glândula da nossa vida mental, ela continua para sempre. A outra informação desse capítulo, que a pineal segrega hormônios psíquicos, né? A melatonina são hormônios biológicos, né? Só que o André Luiz traz que ela também segrega hormônios psíquicos. A palavra psíquico significa alma, né? Psique significa alma, que nem psicologia é o estudo da alma. Só que quem faz psicologia quase que não estuda a alma. Dentro da universidade você não pode falar muito em espírito, né? Então, ela segrega esses hormônios que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Energias geradoras são as energias sexuais, da perpetuação da nossa espécie. Tá certo? Relata então André Luiz que a glândula pineal ela conserva uma ascendência sobre o sistema endócrino. Foi o que a gente falou lá atrás. Ela é como se ela tivesse o grande comando. Ela tem uma ascendência sobre o sistema endócrino. O sistema endócrino, né, ele comanda a produção desses hormônios, né, que vão aqui para a nossa tireoide, paratireoide, o timo que está relacionado com o coração, o pâncreas, as suprarrenais, as nossas gônadas. Todas essas glândulas produzem os hormônios que dão equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Tá certo? Ligada à nossa mente pelos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência ainda não pôde identificar, né, porque ela vibra num padrão que a ciência não consegue, né, determinar. Ela comanda as forças do nosso subconsciente, que são as forças do nosso perispírito, sobre a nossa vontade. Nós que tomamos essa decisão. Então a pineal, ela produz o hormônio melatonina e ela manda para o nosso corpo através da rede sanguínea. Mas também os hormônios psíquicos, os hormônios da nossa alma, também vão ser contribuídos, né, por esse sistema. E também, quando ele fala aqui de princípios eletromagnéticos, através do nosso do nosso centro nervoso, né, do sistema nervoso, tá? Que ele funciona, né, o sistema nervoso. Nós temos o sistema nervoso central, que ele nasce aqui no nosso cérebro, naquela região que eu falei ali do hipotálamo, perto do tálamo, e desce para toda a nossa coluna, né? E aí, os que ramificam daqui são chamados de sistema nervoso periférico, e nós temos um outro sistema nervoso chamado de autônomo, que vai abraçar as nossas vísceras, os nossos órgãos, e que faz os nossos órgãos funcionar. Então, eu tenho aqui saindo do meu cérebro o sistema nervoso central. Daqui dessa região, mais ou menos, eu saio, né, o periférico e o autônomo, que vai abraçar o meu coração e vai fazer meu coração funcionar. E assim o rim, o fígado, o baço e etc. Tá certo? Isso tem uma relação depois, né, numa próxima palestra a gente pode conversar sobre os chakras, né, os centros de força. Tá certo? Mas voltando aqui para a pineal, vamos ver então o que a ciência traz para nós, né, pós André Luiz. A melatonina, esse hormônio da pineal, ela só foi descoberta 13 anos depois do livro Missionários da Luz.
né, por esse cientista aí chamado Lerner, né, e os seus colaboradores em 1958. Então, quer dizer, 1945 ele traz como segregação de hormônios psíquicos. E aí, em 1958, 13 anos depois, os cientistas descobrem em bovinos, né, conseguem isolar esse hormônio e ele denomina de melatonina. E a ciência atual, ela relaciona, então, a atividade da pineal com estados de humor. O que é estado de humor? Se estamos alegres, se estamos tristes, se estamos depressivos, se estamos com transtornos mentais, né? E a utilização desse hormônio hoje como tratamento, então, da depressão, né, como prevenção do mal de Alzheimer e até o mal de Parkinson. Então, olha a importância, né, dessa... A gente percebe a perfeição de Deus no nosso corpo, não é assim? Estão comemorando, né, o mês espírita, né, aqui de Auriflama. Olha que interessante, em 1988, esses dois cientistas, chamados Volhat e Sen, publicam numa revista muito importante da ciência, que a pineal, ela transforma as ondas eletromagnéticas em química. O que significa isso? Quando eu penso alguma coisa em relação a vocês, que pode ser bom ou ruim, vocês podem captar essa minha energia. Porque o meu pensamento é uma onda eletromagnética. Entenderam? Então, se nós estamos raivosos, com quem nós vamos emanar o padrão eletromagnético das minhas ondas de pensamento? Com raiva, com ódio, com inveja, com ganância. Não é assim? E com quem que eu vou me conectar no mundo espiritual? Com espíritos que têm raiva, que têm inveja, que têm todos os sentimentos que eu estou emitindo. Tá certo? Só que entre nós podemos captar. Através da telepatia, que é um tipo de mediunidade. Tá certo? Então, é muito importante. Isso aqui vem fechar, tá, a compreensão de como que nós fazemos essa conexão e como nós somos influenciados pelos espíritos. Que é aquela pergunta 459, que nós estamos conectados com a espiritualidade e às vezes eles podem nos dirigir, nos levar a caminhos que a gente não queria ir. Mas se nós estamos fazendo uma boa conexão, porque nós estamos trabalhando em nós a nossa evolução espiritual de maneira o máximo equilibrada, que é desenvolver a nossa inteligência e desenvolver a nossa condição moral, nós temos uma grande possibilidade de conectar com os espíritos de luz, através da pineal. Então, os processos obsessivos, que começam com obsessão simples e que pode chegar à subjugação, ela ocorre dessa maneira. Nós fazemos a sintonia, a conexão que nós queremos. Isso é a pineal. Essa imagem é uma pineal. Logicamente que eu falei para vocês que ela tem em torno de 7 a 9 milímetros, peso de meio grama. Então, é uma microscopia eletrônica que aumentou muito, tá certo? E quando essa pesquisa aqui é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, quando ele cortou a pineal ao meio, ele viu essas estruturas brancas aí e ele, através das análises, ele viu que essas estruturas brancas são minerais, chamados de apatita. E essa apatita, ela tem uma propriedade que a gente chama de diamagnética, ela tem uma relação com o magnetismo. Por que será que essa apatita está dentro da pineal? Né? Então, como hipótese de trabalho, esse aí é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, né? Fundador da Unispírito e um grande pesquisador da glândula pineal. Tá certo? Quem tiver interesse é só entrar aí na rede social, vai achá-lo. E tem várias aulas, vários vídeos. E como hipótese de trabalho, né, dentro do estudo que ele está fazendo, esse é um esqueminha da pineal, né, essa circunferência azul. E esses grãozinhos escuros que vocês estão vendo aí, seria esses minerais apatita. Então ele imagina o seguinte, né, que esses cristais apatita, quando nós recebemos
fazemos uma conexão com o mundo espiritual, que o magnetismo chega até nós, esses cristalzinhos, eles captam, né, a onda eletromagnética que vem com informações, que vem com sentimentos, e dentro de um processo de se repelir essas ondas, eles acabam sequestrando essa onda eletromagnética e manda para dentro do nosso cérebro, que vai entrar no processo, né, do funcionamento das nossas células neurais. Tá certo? Isso é uma hipótese de trabalho que ele está pesquisando, porque os cientistas falaram que a glândula pineal transforma, né, a onda eletromagnética e neuroquímica, e ele acredita que é dessa maneira, tá certo? Então, eu trago a figurinha de novo, né, do complexo aqui pineal, para vocês lembrarem onde está a pineal, lembrarem onde está a pineal, o tálamo e o hipotálamo. Por que que eu trago isso? Porque essa figurinha do Atlas de Neuroanatomia, né, do Walter Oliveira Alves, publicação do ID, é muito interessante. Aqui no centro vocês estão vendo o tálamo, tá certo? E como que funciona o tálamo? Ele funciona o seguinte: nós temos nossos órgãos sensoriais, o ouvido, né, o olho, nós temos o paladar, nós temos o tato, mas nós temos também o quê? A captação eletromagnética. Então, quando nós captamos essa sensibilidade, quer dizer, os estímulos, esses estímulos eles vão lá para essa região do tálamo, que funciona como uma caixinha postal, né? E armazena as informações. Que nem eu olho para vocês, eu posso sentir amor, posso sentir ódio, posso sentir compaixão, posso sentir coisa boa, coisa ruim. E isso vai para dentro do meu cérebro. E nessa conexão com a pineal, passa essa informação para essa região que é chamada de tálamo, como uma caixinha postal, e depois ela é distribuída para todo o nosso cérebro, que é chamado de córtex, através dessas redes que ele chama de radiações talâmicas. Aqui está a parte de frente do nosso cérebro, né? A parte de cima, a parte de trás, tá certo? O nosso tronco encefálico, e é dessa maneira que nós mandamos as informações. Mas se vocês prestarem atenção nesse quadrinho, nós recebemos o estímulo. Esse estímulo, a hora que ele chega no tálamo, que ele é armazenado, o tipo de sentimento que eu adquiri através de uma ação de vocês, eu sinto alegria. Ele vai lá no meu tálamo, mas antes dele ser distribuído para todo o nosso córtex, ele passa pelo nosso perispírito. Isso é muito importante, porque o nosso perispírito reflete a qualidade do nosso espírito, a qualidade do aprendizado no processo de evolução. Nós estamos nesse estágio. Então, se alguém passa no trânsito e me fecha, eu posso ficar sereno, posso ficar calmo, mas eu posso agradecer a mãe dele. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Então, quer dizer, isso vai mostrar a qualidade do meu espírito. Quando nós conseguimos, numa discussão em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o patrão, com o funcionário, na fila do banco, naqueles momentos de dificuldades, vamos falar de desafios, né? Se eu consigo me manter sereno, calmo, a minha conexão com a espiritualidade de luz está boa, está firme. Mas se eu entro em desespero, e desespero é sofrimento sem sentido, é porque a minha conexão com o mundo espiritual está baixa. Os espíritos de luz estão longe, meu anjo da guarda está distante de mim. Mas se eu tenho a proposta de compreender que os desafios na vida faz parte de uma escolha lá no planejamento reencarnatório, eu vou me manter conectado com a luz divina. Aí eu vou conseguir ser calmo, sereno, tranquilo, paciencioso para resolver os desafios. Interessante isso, tá? A ciência vem trabalhando bastante em cima disso. Então, pegando agora aí essa figurinha, que é o nosso cérebro, né? Aqui nós temos a pineal, é um esqueminha, tá? Aqui nós temos o tálamo, que é a nossa caixinha postal. Aqui nós temos a parte frontal do nosso córtex, que trabalha a nossa lucidez, né? A nossa capacidade de raciocínio.
Nós temos uma região no cérebro que é chamada de sistema límbico, que trabalha as nossas emoções, e essa parte escura aqui seria o hipotálamo, que está logo abaixo do tálamo. Por que que ele é grande assim? Porque nós vamos falar sobre as funções importantes que ele trabalha em nós, dentro desse processo cíclico que é o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Então, se nós recebemos lá, né, a informação, né, da conexão magnética, captamos essas informações, nós mandamos para o tálamo. Se do tálamo eu mando para o córtex frontal, eu estou trabalhando a minha capacidade de lucidez. Então, se eu sou uma pessoa que vivo a minha vida passando as pessoas para trás, sendo raivoso, irado, né, querendo aproveitar das situações, deixando, né, a questão do orgulho e do egoísmo em evidência na minha vida, né, o que vai acontecer com a minha capacidade de lucidez? Vai chegar um momento que vai desequilibrar. E quando nós perdemos a lucidez, nós nos enlouquecemos. Nós desenvolvemos, né, grandes ansiedades que vão virar grandes transtornos, né? E nós estamos no século que dizem que é o século da depressão. Então, quer dizer, se nós estamos conectados com a espiritualidade de luz, nós estamos com uma capacidade de lucidez boa, e aí nós temos capacidade de resolver os nossos desafios sem entrar em desespero. Porque nós passamos a ter confiança nessa relação. A esperança não como expectativa, mas a esperança com a certeza das coisas que eu quero conquistar na minha vida. E às vezes a gente deixa a vida nos levar, como traz aquela música, né? Quando é momento de lazer, deixa ela te levar, mas no momento de responsabilidade você leva a sua vida. Senão ela pode te levar para a beira do precipício, por causa da sua conexão, vigiai e orai. Tá certo? Se lá do tálamo nós mandamos as informações para o sistema límbico, são as nossas emoções, né? Podemos nos tornar aquelas pessoas frias, calculistas, né, que não têm sentimentos, ou o sentimento, né, é realmente frio, calculista. Perdemos a capacidade de nos emocionar na vida, nas nossas relações. Se a gente perde a capacidade de se emocionar, a gente perde a capacidade de aprender a amar. E se a gente perde a capacidade de aprender a amar, a gente perde a capacidade de saber perdoar, de saber aceitar. Isso se chama caridade no entendimento do Mestre Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. E olha que interessante quando nós mandamos essas informações com o hipotálamo. Ele tem 4 funções básicas que são consideradas cíclicas com a gente. A primeira é a fome. Se nós estamos desconectados de maneira positiva, ou desconectados com a luz, estamos conectados com a espiritualidade inferior, a gente assalta a geladeira de 10 em 10 minutos. Não é assim? Ai, meu Deus do céu. Eu não queria entregar ninguém, pelo amor de Deus. Não, tem situações e situações, não é assim? Mas o hipotálamo, ele está relacionado com essas funções do nosso corpo que são cíclicas. Nós precisamos nos alimentar a cada 2, 3 horas. Né? Mas se a gente se alimentar a cada 2, 3 horas, que nem os passarinhos, a gente tem uma vida saudável. A gente esquece de se espelhar na natureza. Por isso que Jesus falou, né? Olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Né? A gente se espelhar na natureza, porque se a gente acordar com os passarinhos, dormir com os passarinhos e comer que nem os passarinhos, você já viu o passarinho morrer do coração, de ataque cardíaco, de esclerose, de etc, etc? Não, né? Tá certo? Então, muito importante a gente refletir sobre a questão da fome e do sono. Nós dormimos uma beleza à noite, não é assim? Ou a gente tem insônia? Temos sonhos, às vezes, que nós temos até medo de falar. Né? Nós temos uma vida pretérita de muitas encarnações. Nos enganamos muito, fizemos muitas coisas erradas.
E essas coisas, quanto mais forte a gente vai ficando espiritualmente, mais esses assuntos vão aparecendo, que estão no nosso perispírito. Eu sempre faço a relação seguinte: se imagina se na época de Jesus eu tivesse sido aquele espírito encarnado que, em vez de chegar e ter compaixão do mestre, eu fui lá e dei uma esbofeteada na cara de Jesus, do mestre Jesus. Ajudei a jogar uma pedrinha nele e falar algumas coisas para ele. Será que eu tenho condições de trazer isso para a minha consciência? É complicado. Mas é interessante a gente compreender que essa encarnação é para isso. Para a gente fazer a conexão certa, o mais correto possível com a espiritualidade, porque quanto nós nos melhoramos nessa conexão, nós nos tornamos apóstolos celestes, que nem o Emmanuel traz para nós no livro Pensamento e Vida. Passamos a ser apóstolos celestes, e aí a espiritualidade se aproxima da gente e nós passamos a ser referência onde nós vivemos. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, na rua, dentro do centro. Aquelas pessoas que a gente gosta até de imitar, não é assim? Não, essa pessoa é uma referência para mim. A gente pode ser referência, porque Jesus falou: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. E eu prefiro acreditar nisso, trabalhando o meu orgulho, trabalhando o meu egoísmo, trabalhando a minha humildade. Mas eu quero tentar ser um Deus à semelhança do Pai, logicamente que nunca é igual, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é a nossa inteligência suprema. Então nós podemos ser muito inteligentes, se assemelhar a Deus, e se assemelhar a Deus no trabalho, na execução, porque Jesus falou: Deus, meu Pai trabalha até hoje, né? E eu vou trabalhar também. Tá certo? A doutrina espírita é uma bênção na nossa vida, se a gente absorve essas compreensões. Mas vamos, para finalizar quase, a questão da sexualidade. E nós não estamos falando aqui da questão de ser homossexual, heterossexual e etc. Tá certo? É do comportamento sexual que nós temos na nossa vida. Sabemos que nós não fomos grandes coisas, boas coisas em vidas passadas, que nós podemos ter se comprometido nessa questão sexual. Nós vemos pessoas hoje se comprometendo nas relações sexuais. Então nós precisamos ter o quê? Tranquilidade para trabalhar essa questão. E às vezes nós precisamos entender que nós precisamos de ajuda, de auxílio. E nós temos profissionais, às vezes nós temos um ouvido amigo para conversar, né, sobre essas nossas intimidades. Mas como que nós estamos vivenciando os nossos comportamentos sexuais? Mostra também a qualidade da conexão com a pineal. E por último, né, a questão da agressividade, que é, né, o estado de humor que a gente colocou ali atrás, que a pineal, que a melatonina hoje vem sendo pesquisada para trabalhar a questão da depressão. Hoje já é produzido, né, os comprimidos de melatonina. Pessoas tomam para equilibrar o sono, né, para a questão da depressão está sendo muito estudado. Tá certo? Então, quer dizer, estado do humor, né? Quando nós acordamos de manhã com um sentimento de uma ansiedade que a gente não sabe de onde que está vindo, esse medinho, precisamos prestar atenção, né? O vigiar e orar, para que a gente possa compreender que às vezes é uma ansiedade de adaptação. Não é assim? Eu tenho, a hora que eu fui começar a conversar com vocês aqui, veio uma ansiedade. Mas é uma ansiedade de adaptação. Depois a gente acostuma, a gente acaba até brincando. Quando a gente vai fazer uma entrevista de um emprego, quando a gente vai fazer uma prova, nós temos ansiedades, né? Quando a gente começa um relacionamento amoroso, né? Aquela coisa gostosa, né? Ansiosa, mas quando aparece um medo que a gente não sabe de onde que está vindo esse medo, precisamos prestar atenção. Tá certo? Pois bem, vamos apresentar então a glândula pineal, né? Vocês estão vendo aí, está meio claro? Aqui dá para ver bem, né? Parece um caroço, né, deitado, né? Um caroço de azeitona.
né? Sem a carninha da azeitona, tá certo? Aí vocês percebem que aqui, né, nós temos a conexão com o tálamo, que ela transforma, que ela capta a onda eletromagnética, transforma em neuroquímica e manda para o tálamo, que vai ser distribuído, né, para todo o nosso córtex, tá certo? E o hormônio que é produzido aqui, né, essa daqui cada um de nós temos uma glândula diferente do outro, é que nem o nariz, ninguém tem um nariz igual ao outro, viu? Não sei se vocês sabiam disso, ninguém tem um nariz igual ao outro, mas e a glândula pineal também. Cada um tem a sua, tá certo? E isso aqui, ó, é a glândula pineal, a rede capilar na pineal, porque a pineal, ela produz hormônio e vai ser distribuído pela rede sanguínea. Então, todos os órgãos que é muito irrigado é porque tem uma função muito importante, tá? Em relação ao metabolismo do nosso corpo. Isso aqui são fotografias, né, que aumentaram muitas vezes, tá? Isso aqui são veiazinhas, né? É a rede capilar, tá? Esse daqui é o mineralzinho que eu falei para vocês, que chama apatita, que tem a função, então, de sequestrar o campo eletromagnético, tá? Aqui vocês estão vendo o tecido conjuntivo, né? Aqui já é um outro, né? Outra apatita. E essa aqui que interessante, na pesquisa do Dr. Sérgio, né? Ele pesquisando essas apatitas, de repente, né? Por acaso, que quem é espírita fala que nunca acontece nada por acaso, fraturou um mineral desse. E ele conseguiu perceber aqui, vocês estão vendo duas setinhas, umas estruturas arredondadas. E interessante que na natureza, tudo que nós temos uma relação na natureza do dia e da noite, ele produz essas estruturas. Vocês já viram o tronco de árvore cortado? Se vocês olharem o tronco de árvore, né, tem mesa em casa que tem, né? Essas circunferências, as estruturas concêntricas, que mostram a idade da árvore. Então a pineal pode mostrar a idade da pessoa. Olha que interessante. Essa daí, né, é um mineralzinho daquele cortado, onde as estruturas são bem espaçadas. É de uma pessoa jovem. Só lembrando, pessoal, que não tem plano de saúde que cobre pesquisa na pineal, viu? Essas pineais pessoas, nossos irmãos que já desencarnaram, tá certo? Né? E quando nós ficamos um pouquinho mais velhos, lá para 86, 90 anos, as estruturas ficam dessa maneira. E a pesquisa do Dr. Sérgio tem mostrado que quanto mais esse cristal nós temos na pineal, né, mais nós temos capacidade de sequestrar, mostra a questão da mediunidade de incorporação. E quanto menos apatita, né, menos minerais, mais nós temos a mediunidade de desdobramento. Esse é um padrão e está sendo estudado, não vai achar que eu estou afirmando isso. É um padrão. Aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, sempre está meio que desdobrado, está lá no plano espiritual, ou está lá no inconsciente, né? Vai lá, começa a lembrar coisas lá da infância. Pois bem, gente, então para finalizar, a glândula pineal, ela faz essa conexão, tá? Entre o mundo físico e o mundo espiritual. Que nem o Dr. Décio Iandoli, né, fala para a gente nas suas palestras, né? Nós somos um ser transdimensional. O que significa isso? Nós temos o corpo biológico que vive aqui no planeta Terra, mas nós temos o corpo perispiritual e o espírito que transita no mundo espiritual. Então nós somos um ser que vivemos em duas dimensões, ou mais até. Interessante isso, precisamos valorizar isso. Por isso que é importante na hora de dormir, tentar se conectar à espiritualidade de luz, ao nosso anjo da guarda, para que a gente possa não ter pesadelo. E ter, no mínimo, um sonhozinho melhorzinho um pouquinho, né? Senão a gente acaba tendo grandes pesadelos. Deus nos deu no processo da criação do nosso corpo, do desenvolvimento do nosso corpo através da evolução da espécie no planeta Terra, essa coisinha esquisita que nós temos dentro da cabeça. É esquisito, não é? O miolo, né? Quem gosta de comer miolo de frango? É meio esquisito, não é? O nosso miolo. Aí está o comando, aí está o espírito no comando. O nosso espírito está aí, né? No comando de todo o nosso corpo. Então, quando nós adoecemos, é porque o espírito adoeceu. É porque o espírito está
mal conectado com a espiritualidade de luz. Tá certo? Então, nessa noite, quando nós dormimos, nós vamos desdobrar dessa maneira. E a nossa pineal vai fazer essa conexão. Que nós possamos ter bons sonhos, ótimos sonhos, mas sabendo se nós tivermos maus sonhos, piores sonhos, fazem parte do nosso processo de evolução, da qualidade do nosso espírito que nós conseguimos ser até o dia de hoje. E eu desejo de coração que esses conhecimentos que, na verdade, toda vez que eu faço essa palestra, para mim, meu ouvido está mais próximo da boca e eu sou meio que obrigado a aprender isso. É uma oportunidade de proporcionar em mim um pouquinho da melhora, trabalhando a simplicidade, a humildade. Eu agradeço de coração a oportunidade de estarmos aqui. Desejo que esse mês seja maravilhoso. Os nossos companheiros que vão vir aí, tá entendendo? Muito aprendizado, mas que nós possamos colocar em prática de maneira efetiva. Não entendi. Perguntas? Bom, muito obrigado pela paciência. Se tiver alguma pergunta, se eu conseguir fazer a resposta, estou à disposição. Muito obrigado a todos. O internauta fez aqui. O internauta fez aqui. É. Eu não sei se tem muito a ver com o tema, não, mas aqui, ó, a Kátia, ela é de São Lourenço, Argentina. Ela pergunta assim: eu estou sempre alegre até quando tenho algo que a outro entristece. Não fico nesse estado mais que uns minutos. Isso é proveitoso ao meu perispírito? Reflete na minha vida diária? Compreendeu? Acho que eu compreendia que ela, pelo que você leu, parece que ela tem assim uma vida mais saudável do que, né, a tristeza, a condição do espírito. Quando nós aprendemos a observar, e nós temos assertiva, né, dentro daquelas assertivas, pedis e obtereis, buscai e achareis. E aí eu trago a questão do vigiar e orai, para que a gente possa estar vigiando os nossos pensamentos. Porque a qualidade dos nossos pensamentos, que reflete nas nossas emoções, que vão refletir nos nossos comportamentos, é um processo, mostra a qualidade do ser que nós somos, né? Então, se eu fico mais tempo feliz do que triste, é porque eu estou nesse estágio, né? Que a nossa companheira possa utilizar isso em benefício do próximo, tá certo? Porque nós não conseguimos chegar até Deus sem nos relacionarmos. Nós não conseguimos evoluir nas nossas relações sem aprender a pedir e aceitar o perdão das ofensas, né? Então, se a nossa amiga, nossa irmã, está se sentindo mais feliz, que bom. E que ela possa dividir e que ela possa ser referência onde ela vive. Espero que tenha respondido. Eu sempre, desde criança, nunca consegui dormir. Isso vem do meu pai e da mãe do meu pai. A gente deita, fecha o olho e a cabeça trabalha continuamente até no outro dia. Então, o outro dia não é proveitoso, não consegue se estudar, não consegue trabalhar, nada. Há 18 anos, eu comecei a tomar o clonazepam, que todo mundo conhece, é o Rivotril. É um pedaço muito pequenininho, mas que ele me desliga. Eu consigo dormir e parar de escutar a noite inteira. Porque eu escuto tudo, uma pessoa andando, respirando, parece até o coração da outra pessoa, eu estou escutando. Então, como fica o meu sono
nessa situação, porque eu tomo esse meio clonazepam para poder desligar, para o meu cérebro parar de pensar. Como que é seu nome? Carla, obrigado pela pergunta. Eu vou tentar. É o seguinte, quando eu falei que quando nós sentimos, né, alguns aspectos que nós sentimos que nós não damos conta e temos essa questão, né, de procurar o auxílio, logicamente que o remédio ele é muito necessário, porque ele vai, né, entrar dentro do nosso metabolismo e vai nos proporcionar esses momentos de trégua, vamos dizer assim, para que você possa levar a sua vida o mais normal possível. O importante é que quando nós temos o auxílio da medicina, que é de Deus, que é necessário, que nunca devemos separar, mas proporcionar nesse processo a busca da compreensão do porquê. E se você passa na sua vida a ter atitudes que te levam, de repente, a fazer um tratamento complementar ao tratamento médico tradicional, existe a possibilidade de reestruturação do momento que o seu espírito se encontra no processo evolutivo. Sim, a questão do sono. É justamente isso, quer dizer, o primeiro espírito que nós devemos encarnar é o nosso. Se nós não encarnamos o nosso espírito, não compreendemos a nossa vida na essência, a gente fica aberto a mentes intrusivas. Não sei se é o seu caso, mas a sua sensibilidade, a flor da pele, vamos dizer assim, é um processo de ansiedade. Né? Pelo que eu aprendi, né? Estou aprendendo, porque estou no último ano de psicologia, e estudei com o Dr. Sérgio durante 4 anos, é um pouquinho do que nós aprendemos com ele. Quer dizer, hoje, né, as clínicas psiquiátricas que têm o conhecimento do trabalho favorável, da conexão espiritual, faz o trabalho médico tradicional, mas o bioenergético, um passe, uma água fluídica e uma mudança, uma proposta de mudança de atitudes e de hábitos e de posturas. Né? A doutrina espírita nos auxilia muito isso. Eu entendi o que você está me passando, mas eu gostaria de saber como fica a minha situação quando eu estou dormindo e me desprendo, porque eu estou usando um remédio. Eu não dormi natural, entendeu? Como você desprende o espírito dela? Você entendeu? Na segunda figura, como é que... Porque muitos sonhos eu lembro assim, mas muito. Outros não. Mas se você me chamar à noite, eu acordo normalmente, faço o que eu tenho que fazer, você está entendendo? Vai abrir a porta, tá. Só que eu quero saber aquela segunda figura ali, como é que isso fica? Ele afeta o meu perispírito? Ele afeta algo em mim? Entendeu? Vamos supor, das minhas caminhadas à noite, ele afeta? É isso que eu quero saber. Deixa eu ver se eu consigo responder um pouquinho. A questão do remédio, né? O remédio, ele tem... Né, o remédio ele tem 2 possibilidades de atuação no nosso cérebro que é chamado de farmacocinética e farmacodinâmica. Às vezes nós tomamos um remédio e ele não faz efeito. E às vezes, né, o médico dá para você 100% de um açúcar e você sara, né, que é o efeito placebo que se fala. Então, quer dizer, a parte química é biológica. Está entendendo? Mas ela está associada à questão espiritual. Então, o remédio, ele é um álibi.
A cada comprimidinho que você toma, existe uma história ali. É como aquela depressão que eu falei para você na nossa caminhada. Existe um propósito. Então é muito importante a gente adquirir o hábito de tomar o remédio até como um agradecimento. Porque está sendo necessário, no processo da sua evolução espiritual, essas necessidades biológicas que você escolheu no planejamento reencarnatório. Você vai sair de acordo com a sua capacidade de sair. É difícil a gente falar, entendeu? Porque até tem um psicanalista, né, na época de Freud, né, o Winnicott, ele falava o seguinte: para o terapeuta não criar ansiedade para que o paciente se cure, mas ter paciência, calma, tranquilidade para a cura se instalar no paciente. Então, quer dizer, é você que vai decidir a sua cura. Não, eu vou sair à noite. Não. É o biológico. Então você descansa e o seu espírito vai trabalhar. O próprio Freud descobriu que quando ele trabalhou o inconsciente, que quando nós dormimos, quando ele fez lá o estudo sobre os sonhos, que ele percebeu que quando nós dormimos, o nosso psiquismo ele fica dinâmico. E que além de ele ficar dinâmico, nós temos um incremento na memória. Significa que nós aprendemos, significa que nós trabalhamos e que nós aprendemos dormindo. Então isso é o espírito, com o perispírito. Porque ele está no mundo espiritual, então o seu psiquismo está trabalhando. E reflete no biológico. E reflete no aprendizado. E ele percebeu que a gente tem um incremento na memória. Mas é separado. Eu acredito que o remédio faz o seu corpo entrar no processo de descanso necessário, mas o espírito não precisa dormir. Ele sempre está acordado. Eu que agradeço. Podemos finalizar? Eu estou à disposição, você que sabe. Vamos sintetizar a coisa aqui. É de São Paulo essa pergunta. Os dramas da obsessão se dão através do domínio do magnetismo da pineal por falanges trevosas? Captou? Os dramas da obsessão se dão através do domínio do magnetismo da pineal por falanges trevosas? Processos obsessivos são, né, que eu falei, né? Se a gente não incorporar o nosso próprio espírito, essa questão de incorporação é a questão de a gente assumir a nossa personalidade e conhecer a nossa personalidade, né? Que é o processo do autoconhecimento, questão 919A do Livro dos Espíritos, que o Sócrates fala, né? Conheça-te a ti mesmo. Esse processo de autoconhecimento é para que a gente possa dominar os nossos instintos trevosos. Então, a obsessão, ela é muito sutil, ela começa com uma sutileza muito grande, que são processos de obsessões simples, né? Interferem na nossa mente questões, não vai ter problema eu fazer isso, não vai ter problema, de repente, eu fumar um baseado, né? De vez em quando eu faço isso, não vai ter problema, né? Mas daqui a pouco, né, está indo para as outras drogas. Tem gente que, né, é diferente, mas a maior parte do que nós vemos, que nós estudamos, é assim. Então, a obsessão simples vai para o processo de fascinação, que é um dos problemas sérios da obsessão, que é o segundo aspecto, porque a gente fica tão fascinado por aquela ideia que não adianta ninguém vir falar para você, olha, não é assim. Você fala, não, é assim. Agora, a subjugação já é um momento que você está totalmente dependente. Aí você precisa de um remédio, você precisa de um psiquiatra, de um terapeuta, você precisa de um tratamento. A fascinação você ainda não está precisando de nada. É só o espírito alimentando em você o fascinante da vida.
a ilusão da vida. Porque a vida, como ela é, são as nossas depressões, no sentido de aprendizado e não de entrarmos em depressão. Espero ter contribuído com você. Essa é fácil aqui, ó. Perguntaram se o flúor detona a pineal. Procede isso? O flúor, elemento químico flúor, olha, eu não sei responder essa pergunta, né? Porque o hormônio melatonina, né, ele é um hormônio, né, do sistema endócrino e ele trabalha de maneira favorável dependendo da nossa conexão. Agora, um elemento químico, né, eu não tenho conhecimento da farmácia, né, para poder responder. Muito obrigado mais uma vez por todo esse carinho, pela participação dos internautas da Rede Amigo Espírita. Desejo um mês maravilhoso para vocês novamente. Jesus nos abençoe a todos e que possamos sermos corajosos para mantermos a nossa conexão com a luz divina. Isso nos favorece a entendermos melhor o significado e o motivo de estarmos todos aqui. Muito boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.